Senta que lá vem bafo, gente, porque essa semana o Brasil digital inteiro sacudiu de um jeito que não dá pra fingir que não aconteceu, e a gente aqui nesse espaço não vai deixar passar um vírgula sequer dessa novela que tem delegacia, lavagem de dinheiro, facção criminosa, casamento que virou meme coletivo e um bebê que chegou antes de qualquer aviso oficial, mas que o país inteiro já adotou como assunto favorito antes mesmo da confirmação. Virgínia Fonseca destruiu a própria narrativa de império construído com trabalho e propósito quando os sócios que ela escolheu para operar ao lado dela chegaram carregando uma investigação policial, movimentação financeira suspeita e o nome do PCC numa frase que absolutamente ninguém esperava ver do lado da WePink. E olha que isso é só a camada de cima, gente, porque lá embaixo tem muito mais coisa esperando para subir à tona. E se você já chegou aqui passado com o que está saindo sobre a maior marca do entretenimento digital do Brasil, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem a seguir tem camadas que o noticiário comum não está destrinchando direito, e aqui a gente não vai parar enquanto tiver detalhe novo para contar. Deixa essa inscrição antes de continuar, gente, porque esse tipo de bafo aparece toda semana e você não vai querer ficar de fora da próxima vez que isso explodir nas redes com tudo que tem. O tamanho do que está em jogo aqui precisa ser colocado em perspectiva antes de qualquer detalhe, porque se a gente jogar a revelação no colo de quem ainda não entende o contexto, ela vai parecer menor do que é, e esse bafo merece ser apresentado com o peso que tem. Virgínia Fonseca construiu, ao longo de anos de conteúdo diário, uma marca que pouquíssimas influenciadoras brasileiras conseguiram erguer com essa consistência, com esse volume financeiro, com essa penetração no mercado. A WePink virou sinônimo de negócio digital feminino de sucesso no Brasil. Os lançamentos bombavam, as lives quebravam recordes, os produtos esgotavam. A narrativa era impecável. Mulher que trabalhou, que perseverou, que criou do zero, que transformou a audiência em empresa real. E o Brasil comprou, literalmente comprou, gente. Com cartão, com Pix, com fila de espera em lançamento. Essa é a imagem que existia até a semana passada. Guarda ela bem guardada, porque o contraste com o que veio depois é o coração desse bafão. E se você acha que é só isso que tem por trás dessa história toda da WePink, se inscreve aqui agora, porque o que vem aí muda completamente a sua leitura dessa novela e ela tem muito mais capítulo do que qualquer um imagina. Os dois rostos que chegaram carregando o peso dessa investigação são nomes que qualquer seguidor de Virgínia reconhece na hora: Thiago Stabile e Samara Pink, pilares operacionais da marca. Pessoas que apareciam nas lives, nos lançamentos, nas fotos de bastidores, nos momentos comemorativos, construindo junto com Virgínia a narrativa de time unido, família, propósito compartilhado. E foi exatamente sobre esses dois que a revista Piauí publicou uma matéria colocando seus nomes dentro de uma investigação formal da Polícia Civil de São Paulo. Investigação essa que apura um esquema de lavagem de dinheiro com conexão direta a Karen de Moura Tanamori, conhecida nas ruas como a Japa do PCC. Isso não é rumor de página de fofoca anônima, gente. É matéria publicada, com nome, com delegacia, com data, com fonte identificada. O tipo de informação que você não descarta porque alguém preferiu que sumisse. Presta atenção nesse detalhe, gente, porque ele é o fio que puxa tudo o que veio depois. E quando você puxa fio desse calibre, o que desamarra não é pequeno. A investigação tem um ponto de origem específico, e esse ponto é anterior à WePink existir do jeito que ela é hoje. Antes da marca grande, havia uma empresa de cílios postiços chamada Pink Lash, pequena, do segmento de beleza. Aparentemente nada extraordinário se você olha de fora. Só que, segundo o que as apurações revelaram, essa empresa foi usada como parte de uma estrutura de lavagem de recursos do narcotráfico. Karen Tanamori, a Japa do PCC, teria declarado R$800 mil de investimento na primeira loja da rede em 2017. R$800 mil. Numa empresa de cílios postiços. Em 2017. Para colocar em escala, gente, R$800 mil naquela época, num negócio de beleza de pequeno porte, não é aporte de investidor entusiasmado com o mercado cosmético. É número que não fecha por nenhum caminho convencional. E as autoridades perceberam isso. Um absurdo que veio embrulhado em produto de beleza, gente. Que forma de servir o escândalo. Samara Pink teria sido parte dessa estrutura durante a fase da Pink Lash.
E o que a cronologia mostra, e que dói de um jeito específico quando você alinha os pontos, é que a separação entre Samara, Thiago e a japa do PCC teria ocorrido em 2022. Sabe o que também aconteceu em 2022? A aproximação desses dois com Virgínia. O crescimento acelerado da WePink, a expansão da marca para um nível que qualquer observador externo leria como história de sucesso do empreendedorismo digital brasileiro. O fim de uma história e o começo de outra maior aconteceram no mesmo intervalo de tempo. A cronologia não é ornamento aqui, gente. Ela é o argumento. Segura o coração que essa parte tem mais detalhe ainda, e o que vem a seguir coloca uma segunda frente que muda completamente a dimensão do que está sendo investigado. Enquanto a Polícia Civil conduzia o processo sobre Thiago e Samara, a Polícia Federal estava debruçada numa linha de investigação separada, com foco direto nas próprias empresas de Virgínia Fonseca, suspeitas de irregularidades financeiras dentro das operações da influenciadora. 2 processos. 2 órgãos federais distintos. Uma mesma marca no centro das 2 frentes ao mesmo tempo. E tudo isso acontecia enquanto os produtos da WePink eram lançados com festa, enquanto as lives acumulavam pico de audiência, enquanto os seguidores compravam com a confiança de quem acredita que conhece quem está vendendo. O Brasil inteiro assistindo à superfície cor-de-rosa que era entregue para consumo diário sem a menor ideia do que estava sendo construído nas investigações paralelas. Pelo amor de Deus, gente, um bafão em câmera lenta que o Brasil só percebeu quando a câmera parou. E olha que eu ainda nem cheguei no coração dessa revelação, gente. Então se inscreve aqui agora antes de continuar, porque o que falta sair aqui ainda vira tudo de cabeça para baixo. Antes de mergulhar mais fundo no caso da WePink, porque essa história merece atenção total e a gente vai voltar para ela com tudo, tem outras coisas acontecendo essa semana que também viraram bafo de dimensões consideráveis e que o Brasil inteiro ficou comentando ao mesmo tempo, criando essa sensação estranha de que o universo decidiu resolver todos os escândalos na mesma janela de 7 dias. Gustavo Tubarão, aquele criador de conteúdo do interior que faz sucesso sendo exatamente quem ele é, sem filtro, sem cálculo, na base do autenticidade acima de tudo, e pronto, se casou essa semana. Boa da cara, gente. Mais de R$1 milhão investidos em produção, decoração, locação, buffet, tudo de primeiro nível. A noiva linda, emocionada, pronta para um dos momentos mais carregados de significado que a vida oferece. E aí chegou a hora dos votos. O Tubarão abriu a boca, e o Brasil inteiro travou na frente da tela. Que criatura, gente do céu! Que criatura complexa e sem filtro nenhum. Ele olhou para a noiva, com câmera ligada, com microfone aberto, com os pais dela sentados ali na primeira fila, com cada convidado naquele salão, prestando atenção em cada palavra. E começou os votos matrimoniais, contando que quando se conheceram, ele tinha achado que seria só uma aventura passageira, que tinha reagido à história dela no Instagram e mandado "te amo", sem nenhuma intenção de fazer ela se sentir especial, porque ele fazia aquilo com muita gente habitualmente, no altar, na hora dos votos matrimoniais. Com ela ali na frente segurando o buquê, achei um luxo sem precedentes, tá, gente? Que entrega involuntária de conteúdo, num momento que ninguém pediu, mas que o Brasil todo consumiu com aquela cara de "não tô acreditando no que tô ouvindo agora". E olha, né, gente? A gente entende a proposta de autenticidade. A gente até respeita quando alguém decide ser quem é sem cerimônia calculada. Mas existe um abismo enorme entre ser genuíno e usar o microfone mais solene da sua vida conjugal para contar uma piada de live enquanto a pessoa que você prometeu amar tá ali de branco esperando ouvir algo que ela vai guardar para sempre. Essa linha não foi respeitada. Foi cruzada com confiança total, sem pestanejar, diante de câmera e plateia. Cafoníssimo, gente. Um espetáculo involuntário que ninguém encomendou, mas que o Brasil todo salvou nos favoritos antes de terminar de assistir. Que semana! Um absurdo de proporções domésticas, gente, porque a cerimônia custou uma fortuna em produção impecável e na hora mais esperada de toda aquela estrutura, o homem escolheu entregar os votos mais honestos da história recente do entretenimento digital brasileiro, sem perceber que honestidade e constrangimento podem ocupar o mesmo parágrafo, dependendo de como você abre a boca. Toda aquela gente no salão sem saber exatamente qual expressão fazer.
A noiva segurou o riso ou a lágrima, nunca vamos saber ao certo o que passou por dentro dela naquele segundo. E o Brasil saiu da cerimônia com a sensação de ter assistido a algo que poderia ter sido diferente se alguém tivesse sentado com o noivo antes e tido uma conversa sobre o que os votos são para outra pessoa. Cafonice de alto nível, pelo amor de Deus! E se você achou que o casamento do Tubarão tinha dado o bafo necessário só com os votos, se inscreve aqui agora, porque tem mais uma história rodando por baixo dessa cerimônia que chegou nas redes e não parou mais de circular, gente. O Fael Alegria, amigo de longa data do Tubarão, um dos caras mais próximos que ele tem na vida pessoal, não foi ao casamento. E quando as pessoas perceberam a ausência e foram perguntar o que tinha acontecido, a história que veio à tona foi essa. Fael tinha sido convidado em fevereiro, quando estava solteiro. Depois, começou a namorar uma menina nova. O Tubarão teria dado sinal verde, ela podia ir junto. A menina já tinha vestido organizado, tudo encaminhado, compromisso assumido. E então, uma semana antes da cerimônia, o assessor de Gustavo entrou em contato para informar que a namorada não poderia comparecer. Convite era individual, sem acompanhante. Uma semana antes, gente, com vestido já pronto. Segura o coração porque essa parte tem mais textura ainda e o que vem a seguir mostra que a história não ficou quieta entre os dois. Fael foi falar diretamente com um amigo. Tubarão explicou que a boda estava cara, que o número de convidados era matematicamente delicado, que sentia muito, mas que não tinha como incluir mais uma pessoa. Fael, segundo a versão que circulou, entendeu a situação sem criar briga, disse que a amizade ficaria intacta, mas que se a namorada dele não tinha convite, ele também não iria. E não foi. O melhor amigo perdeu o casamento por causa de uma conta que fechou errado numa semana que já estava cheia demais de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a história não ficou só no privado, gente. Chegou nas redes como tudo inevitavelmente chega. E depois que chegou, o próprio Tubarão publicou uma mensagem sobre não desperdiçar o sagrado com quem não valoriza, sobre não jogar pérolas aos porcos. Amizade de anos. Estremecida. Com post de subtexto nas redes por cima. Amigos de anos. Gente, que semana cafoníssima em termos de gestão emocional pública. E olha que eu ainda nem contei o bafo mais silencioso dessa semana toda, então se inscreve agora mesmo, porque o que vem ainda aqui muda o ritmo de tudo, e você vai querer ter acompanhado desde o começo, gente. Tem ainda Davi Brito jogando a internet pra cima com uma foto abraçado a Emília Araújo enquanto ela beija a própria barriga arredondada. O campeão do BBB 24 publicou a imagem com uma legenda no estilo de "em breve, vocês vão entender essa alegria que tá transbordando do meu coração". Os fãs não esperaram confirmação oficial. Fizeram a leitura mais óbvia em questão de segundos e jogaram o tema nas tendências antes de qualquer nota da assessoria. Bebê a caminho. Davi vai ser pai. O Brasil, que passa o dia inteiro nos assuntos desse homem desde o confinamento, recebeu o conteúdo com aquela mistura específica de surpresa e inevitabilidade. Porque quando a conta fecha pelo tempo que eles estão juntos, surpresa total também não é bem a palavra certa. Um bafão que chegou quietinho, sem gritaria, mas que fez exatamente o barulho que precisava fazer no momento em que precisava fazer. E voltando para o WePink com atenção total, porque essa história é a que tem o peso mais pesado dessa semana inteira. O pano de fundo da Pink Lash precisa ser entendido em detalhes, para que a revelação que vem a seguir chegue com o impacto que ela tem de verdade. A empresa de cílios existia antes. Funcionava no segmento de beleza, aparentemente nada fora do padrão de pequenos negócios desse mercado. E segundo a investigação da Polícia Civil, foi usada como estrutura dentro de um esquema de lavagem de dinheiro. Karen Tanamori, a japa do PCC, teria declarado R$800 mil de investimento na primeira loja em 2017. Num negócio de cílios postiços, gente, em 2017. Qualquer pessoa que conheça minimamente como funciona um negócio de pequeno porte no setor de beleza naquele período, entende que esse número não tem explicação convencional. Não existe aporte legítimo que justifique essa escala nessa operação naquele momento. E foi exatamente isso que a investigação percebeu e começou a apurar com delegacia, prazo e nome formal no processo. Guarda esse nome, gente. Pink Lash. Ele é a ponte entre duas histórias que não deveriam estar conectadas, mas que a investigação colocou na mesma linha do tempo com todas as letras.
E o bafo é o seguinte, gente. Segundo a revista Piauí, Tiago Stabile e Samara Pink foram formalmente incluídos na investigação sobre lavagem de dinheiro, com conexão ao PCC, a delegacia estabeleceu prazo formal para localizá-los. E Virgínia Fonseca está sendo investigada em paralelo pela Polícia Federal por suspeitas de irregularidades financeiras dentro das próprias operações da marca que ela construiu com o nome dela. Duas frentes simultâneas, dois órgãos federais distintos. Um nome no centro de tudo. E o Brasil que comprava produto, que assistia live com carinho, que acreditava na narrativa de família e propósito e empreendedorismo feminino digital de sucesso, ficou olhando para a tela sem conseguir encaixar as duas imagens na mesma moldura. E se você acha que Virgínia tem que dar uma explicação pública, detalhada e com nome e data sobre com quem ela construiu esse império e o que exatamente ela sabia sobre a história prévia dessas pessoas antes de colocá-las no núcleo operacional da sua marca, se inscreve aqui agora, porque essa história não acabou e aqui a gente não vai parar de contar cada capítulo até que as perguntas tenham resposta de verdade. O que essa revelação muda não tem tamanho pequeno, gente. Cada live de negócio que você assistiu com admiração genuína, cada lançamento de produto que você acompanhou com aquela sensação de torcer por alguém que merece dar certo, cada expansão da marca que o Brasil aplaudiu como prova viva de que empreendedorismo feminino digital pode ser grande de verdade. Tudo isso acontecia enquanto, na estrutura ao redor dessa sociedade, uma investigação sobre lavagem de dinheiro conectada a uma das organizações criminosas mais poderosas do país estava sendo construída metodicamente, com delegacia e prazo e documento formal. A narrativa que foi vendida para o Brasil e a realidade que estava sendo investigada ao mesmo tempo não combinam. E esse desencontro é o que mais pesa quando você para e olha com calma para essa história toda, sem o filtro cor-de-rosa dos lançamentos e das lives de bastidor. As consequências ainda estão se formando em tempo real e nenhum dos envolvidos se pronunciou com detalhes sobre as investigações até agora. Virgínia seguiu postando conteúdo. A WePink seguiu operando. O site seguiu recebendo pedidos. Os produtos seguiram sendo entregues nos endereços cadastrados. E o Brasil ficou com aquela sensação familiar e pesada de ter comprado a imagem de uma coisa enquanto, nos bastidores que não apareciam nas lives de bastidor, a realidade tinha uma textura completamente diferente de tudo que era mostrado. Essa sensação, gente, é a que mais cansa. Porque a gente consome, confia, apoia, acompanha, defende de troll, e aí aparece uma matéria de revista com delegacia e data, e tudo que parecia transparente vira pergunta sem resposta imediata. E olha, a questão moral que sobra aqui não é pequena nem simples, gente. Até onde vai o conhecimento de Virgínia sobre a história das pessoas que ela colocou no núcleo da operação da sua marca? Ela sabia antes de fazer a sociedade? Soube depois e decidiu continuar? Nunca soube e foi usada sem perceber? Cada uma dessas três hipóteses tem um peso diferente sobre o que sobra da imagem que foi construída com tanto cuidado ao longo de tanto tempo, e nenhuma delas é confortável de carregar. O público que comprou o produto e assistiu live e acreditou na narrativa de propósito tem direito a saber qual das três versões é verdadeira, e essa resposta, se vier de forma honesta, vai definir muito do que resta do império cor-de-rosa depois que a poeira baixar de vez. E enquanto o Brasil decide o que acha de tudo isso junto e ao mesmo tempo, a gente aqui cuidando da vida dos outros, né, gente? A zoeira é sem maldade, mas o bafo é absolutamente real e documentado. Essa semana teve casamento de R$1 milhão com votos que viraram meme nacional antes do buffet ser servido. Amizade de anos chegando no limite por causa de uma conta de cabeça que deu errado uma semana antes da cerimônia. Bebê surpresa que o Brasil inteiro adotou como assunto antes da confirmação oficial existir, e uma investigação policial com delegacia e prazo formal que chegou bem pertinho de uma das maiores marcas do entretenimento digital brasileiro, com o nome da marca, o nome dos sócios e o nome do órgão investigador no mesmo parágrafo. Tudo na mesma semana, ao mesmo tempo. Que criatura é essa chamada Brasil, pelo amor de Deus, porque nenhum roteirista teria coragem de escrever esse calendário e esperar que alguém acreditasse. Se você quer que a gente continue destrinchando o bafo desse nível toda semana, com o cuidado e o morbo e o carinho que esse canal sabe entregar, deixa o like aqui, se inscreve nesse espaço agora mesmo e manda pra gente nas redes o próximo escândalo que você quer ver destrinchado com toda a atenção que ele merece, gente. Porque aqui a gente não para.
Pobreza de caráter, meu bem, veste qualquer marca.